Estou aqui hoje para falar com vocês desse livrinho aqui, ó, bem fininho, ó. É o Retro Subúrbia, o manual do simplificador ou o guia do simplificador para uma vida, para um futuro resiliente. Aqui ele fala do downshifter. O downshifter é um termo que a gente não tem no português, que é o mais parecido que a gente chega a isso, né? A pessoa que vai simplificando a vida para viver melhor. Eu gosto muito do trabalho do David. Ele fez primeiro, em 2008 mais ou menos, um livro chamado Cenários Futuros, onde ele fazia uma avaliação, uma análise SWOT, né, sobre a velocidade das mudanças climáticas e a velocidade do declínio energético. E nesse livro ele apontava 4 cenários, né, dependendo da combinação dessas duas combinações. E aí ele dizia que a gente poderia ter um futuro tipo com bote salva-vida, tipo cada um salve-se quem puder, um futuro marrom, tecnológico marrom, que ele chamava de brown tech, que era um futuro onde as corporações dominariam tudo, um futuro mais verde, mais possível se a gente conseguisse fazer uma transição do tipo de sociedade que a gente tem para uma sociedade mais ecológica. Enfim, pouco tempo depois ele escreveu em 2011 um outro artigo chamado Crash on Demand, que é quebra por demanda, onde ele dizia o seguinte, que se a classe média dos países ricos, que tem aí, não sei quanto tem hoje, mas na época tinha mais de 1 bilhão de pessoas, né? Hoje deve estar na casa dos 2, 3, dizia que se a classe média dos países ricos fizesse uma opção por uma economia informal, por sair de empregos formais e apostasse na resiliência de suas casas, porque são casas soltas em bairros horizontais, e daí vem o nome do livro, Subúrbia. Subúrbia no inglês não é o nosso subúrbio. Subúrbia é o lugar onde vive a classe média rica, ou a classe média alta, desculpa. Então ele apostava no Crash on Demand que se em torno de, se eu não me engano, de 11 a 15% das pessoas nessa faixa de salário optassem por sair da economia tradicional ortodoxa e apostassem numa economia domiciliar informal, seria o suficiente para causar uma quebra do sistema monetário. Em 2018, ele lançou o Retro Subúrbia, fazendo uma defesa de que os bairros horizontais com casas soltas são talvez um dos melhores lugares que a gente tem para preparar estruturas paralelas para um futuro onde a gente vai ter menos energia disponível. No Crash on Demand, quebra por demanda, ele argumenta então que dos 4 cenários que ele escreveu lá em 2008, a gente já estava no brown tech. Faz todo sentido, a gente tem as corporações determinando a nossa saúde, tem as corporações determinando o uso energético, tem as corporações determinando como nós vamos viver nas cidades, supostamente inteligentes. E a gente tem, enfim, a gente tem as corporações definindo muito do nosso viver hoje. Então é isso, a gente tem a queda energética não foi tão rápida, e com isso a gente teve uma cooptação dessa energia total existente nos nossos sistemas pelas corporações. Então, qual que é a questão? No Brasil, nós temos os grandes centros urbanos todos verticais. Então, por que eu estou trazendo esse livro? Nós ainda temos um grande número de pessoas e um grande número de municípios que são horizontais. E nós precisamos pensar uma lógica de transição. E então, se você mora em grandes centros urbanos, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, grandes centros verticais, você precisa estar mais ciente dos riscos que você corre para a sua autonomia, para a sua saúde, para a sua resiliência. Se você mora em lugares onde você tem mais poder de decisão, lugares mais horizontais, você já tem propensão, ótimo. E se você não tem, você vai ficar feliz de saber que você mora num lugar que tem grandes potenciais de retrofit, que também é uma palavra não é muito bem usada no português, foi cooptada pelas corporações, mas é no sentido de reforma ecológica. Então ele trabalha o Retro Subúrbia, é uma retro-reforma dos espaços horizontais, das casas dos bairros horizontais, um futuro resiliente com relação à menor disponibilidade de energia no sistema. Bom, o que ele fez aqui que ajudou a gente a pensar? Ele faz uma chave epistemológica, ou seja, o jeito dele de entender, de criar esse guia é pelos 12 princípios da permacultura. Como eu já expliquei, eu estudo muito a permacultura, mas não é o meu método de desenho. Então eu não uso tanto os 12 princípios, que inclusive foram criados por ele, são muito bons, para desenhar e para projetar. No Transição Ecológica nas Cidades,
eu usei uma chave epistemológica do Stuart Hill, uma que vem de uma ação da política neoliberal, que é de criar vulnerabilidade e dependência e de usar os sistemas alimentares como uma arma. E usei também as 5 áreas essenciais do nosso viver. Nós temos 5 áreas essenciais que todas as vezes que a gente tem uma catástrofe, seja ela ambiental, um furacão, um desabamento, uma enchente, ou seja ela econômica ou energética, uma disruptura muito grave, muito rápida, nós precisamos assegurar essas áreas. São a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Eu costumo dizer também que não é só a área em si, mas a gente precisa usar bons adjetivos. Então é uma moradia digna, é uma moradia que nos ajude a produzir mais do alimento e da energia que a gente precisa para viver. É um alimento bom, limpo, é um alimento sem veneno, nutritivo. É uma água limpa, uma água sem riscos de contaminação. Uma saúde onde a gente não perca o direito inalienável à autonomia corporal e ao consentimento informado. Ou seja, nós precisamos ter completa transparência sobre todos os procedimentos e todos os medicamentos que a gente possa vir a precisar para usar no nosso corpo. Hoje em dia a gente não tem essa garantia. E a gente precisa garantir uma mobilidade. Essa mobilidade não é sobre viagens globais de turismo consumista, mas é uma mobilidade no sentido de garantir o nosso ir e vir, exatamente para poder garantir essas outras 4 áreas. Então, a minha chave de entendimento é um pouquinho diferente, são as 5 áreas, mas eu vou trazer o livro para a gente discutir e vou conversar com vocês basicamente sobre, nesse momento agora, sobre 2 capítulos do livro. Um capítulo que tem uma matriz de equilíbrio entre vida e trabalho e uma matriz que tem para você entender como é que você pode acessar o tipo de moradia que você quer para construir esse futuro resiliente. Bom, vamos voltar aqui para o livro. O livro tem uma outra pegada interessante que é o seguinte, ele usa um trocadilho no inglês para dizer que ele criou um guia em 3 áreas, essas 3 áreas no inglês começam com o B, que é o comportamental, que no inglês é behavioral, o biológico, é o mesmo nome, né? E o construído, que é o build. Então, ele trabalha maneiras de você criar um futuro mais resiliente, mais autônomo, em relação ao biológico, o construído e o comportamental. O comportamental tem muito em comum com o meu trabalho, no sentido de que é talvez um dos maiores desafios que a gente tem de mudar comportamentos, paradigmas comportamentais, mas também é onde a gente tem um maior retorno, o retorno talvez mais rápido em termos de resiliência quando a gente muda comportamentos, ao invés de mudar primeiras estruturas, por exemplo. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele faz parte de um trabalho de enriquecimento do Transição Ecológica nas Cidades. Eu estou criando um diálogo entre o trabalho do David Holmgren com o Retro Subúrbia e as outras matrizes de pensamento que eu tenho no Transição Ecológica nas Cidades. Esse curso ele tem o objetivo de trazer um viver mais ecológico para as pessoas nas cidades. Talvez você pense em mudar ou para cidades menos densas ou para o campo. Por quê? Porque nos grandes centros urbanos verticais nós temos pouco domínio das 5 áreas essenciais do nosso viver. É importante pensar sobre isso. Eu posso te ajudar, eu posso te guiar por decisões, por hábitos e linhas de raciocínio que vão trazer mais ecologia, mais natureza para dentro do seu viver, mas é possível que ao passar por essa transformação, você entenda que em bairros horizontais, como é o caso desse trabalho do David, ou em áreas periurbanas ou rurais, você tem muito mais domínio sobre as áreas essenciais do seu viver. Então, nesses grandes centros urbanos verticais, a gente tem vários problemas com relação à nossa autonomia. O primeiro deles, e parece que não é tão grave, mas é o seguinte, o primeiro deles é que os espaços verticais, eles nos dão menos possibilidade de viver de acordo com um orçamento energético harmonizado com o fluxo solar energético. O que eu quero dizer com isso? Toda a energia que a gente tem no planeta Terra vem do Sol. Mesmo os combustíveis fósseis são energia solar armazenada em camadas mais profundas da crosta terrestre que a gente tira e disponibiliza para usar. Mas aquilo é uma energia solar bem densa, bem condensada e guardada. Quando a gente parte do pressuposto que a gente vai ter cada vez menos energia disponível para organizar nossas vidas, faz sentido a gente usar menos dessa energia densa para coisas fúteis, usar mais dessa energia densa para transformações que trazem permanência, daí a escala de permanência da linha-chave, daí a permacultura, e a gente entra então num orçamento energético que depende mais do Sol.
Nos grandes centros urbanos, você não tem sol. Você pode estar num apartamento, por exemplo, que é virado para uma parte sombreada, você não tem acesso ao sol para plantio, você não tem acesso ao sol, por exemplo, para utilização de painéis solares, fotovoltaicos, você não tem a possibilidade de utilização do sol, por exemplo, para aquecimento solar passivo da sua água. Então, é importantíssimo a gente analisar a maneira com que a gente se desconectou do fluxo energético. Nos grandes centros urbanos verticais, principalmente, a capacidade que a gente tem de adaptação é mínima. Ainda assim é possível. Podemos ter hortas urbanas, podemos ter umas reformas de edificações que usem os painéis fotovoltaicos, mas o difícil é que nesses grandes centros, por causa da densidade da nossa ocupação, qualquer sistema energético que a gente faça, ele precisa ter muita redundância para não falhar. E essa redundância, ela superdimensiona os sistemas. Ao passo que se você sai das áreas densas e passa a planejar a sua vida em áreas menos densas e mais horizontais, você tem maior lateralidade de decisão sobre como você colhe a luz solar no seu dia a dia e passa a ser cada vez menos dependente da energia fóssil e cada vez mais harmonizado com o fluxo solar energético. Então essa é uma das bases. A outra coisa que ele traz, que é importante para a gente, ele traz uma linguagem de padrões. Ele usa como referência um arquiteto que é muito famoso dentro da arquitetura e principalmente das pessoas mais ligadas com ecologia na arquitetura, que é o Christopher Alexander. Ele fez essa linguagem de padrões. Então, faz parte também da permacultura, ele parte de padrões para os detalhes, né? Um dos princípios que ele preconiza. Então, a linguagem de padrões é como é que a gente vai criando padrões de transição. Padrões no construído, no biológico e no comportamental, que nos levam a ser cada vez mais autônomos energeticamente e mais resilientes com relação ao que flutua, ao que muda fora do nosso viver. Então a resiliência é uma capacidade que a gente tem de voltar para o nosso normal frente a crises. Não importa a origem da crise, pode ser provocada, pode ser percebida, pode ser fabricada, pode ser uma real. O que importa é que a crise te afeta e você consegue voltar cada vez mais rápido para um normal. Esse normal que ele propõe não é uma norma, não é imposto. É um normal no sentido de que nós vamos viver mais harmonizados com o fluxo solar energético. Nós vamos passar a ser mais superavitários, produzir mais energia do que consumimos. Então, nesse sentido, se você tem flutuações econômicas, você consegue se manter melhor. Se você produz parte do seu alimento, se você produz parte da sua energia, se você tem parte da sua renda vindo da economia informal, você é menos impactado com uma crise, com uma depressão. Nesse livro, ele previa em 2018 a segunda grande crise, fazendo uma comparação com a depressão de 2030. E ela veio. Na pandemia, a gente teve a maior transferência de renda da história. Dependendo da fonte que você cita, entre 3,5 e 4,5 trilhões de dólares foram transferidos das classes mais pobres, mais vulnerabilizadas pelas políticas de confinamento, para os bilionários. E nós tivemos no Brasil, por exemplo, em torno de 500 bilionários criados nos 2 anos em que muita gente passou as maiores dificuldades das suas vidas. Então, isso foi uma crise muito grave e que as pessoas que viviam, por exemplo, em grandes centros verticais não tinham nenhum domínio sobre sua vida. O efeito na saúde mental das pessoas, o efeito no desenvolvimento mental das crianças, o efeito nos casamentos, na vida social das pessoas foi terrível. Então foi um exemplo muito prático do que ele traz. Uma vida num lugar mais horizontal, onde você tem afazeres domésticos, economia doméstica informal, fontes de renda alternativa, menos dependência do sistema centralizado econômico e você com isso tem mais resiliência. Explicando então para vocês de uma maneira resumida o conceito de resiliência. Dentro do conceito econômico é importante a gente lembrar que a definição física de energia é a capacidade de realizar trabalho. O dinheiro, então, é um símbolo, uma moeda é um símbolo para a capacidade de realizar trabalho. Eu troco um dinheiro com alguém para que essa pessoa execute um trabalho para mim. Ela vai colocar a energia dela para fazer isso. Às vezes é só energia pessoal, às vezes é energia pessoal mais uma energia de combustível fóssil. Então, é importante a gente entender a economia nesse sentido. Antigamente a gente tinha a todo momento uma economia lastreada.
Se você tinha 10 dólares, significava que você podia ir no banco e tirar 10 dólares em ouro ou em prata. Era uma economia lastreada. A partir de 1970, praticamente todos os bancos do mundo passaram a ter uma economia fiduciária. Fiduciária implica confiança, você confia. Então você não tem mais o equivalente em moeda. Os 10 dólares não valem mais 10 dólares em ouro ou em prata. Os 10 dólares valem simplesmente porque a gente concorda que ele vale aquilo. Então nós vivemos um conto de fadas muito bem elaborado, mas a nossa economia roda sem um lastreamento. O que isso implica? Implica que, no final das contas, mesmo sem o lastreamento de um valor para a economia, nós temos a necessidade de energia disponível para que aquela troca se realize. Eu preciso da energia da pessoa quando eu pago uma diária para ela trabalhar para mim, e eu preciso que todas as funções que ela traz no serviço prestado dela de combustíveis fósseis. Então toda a nossa economia hoje, que não está mais lastreada numa riqueza física, ela está indiretamente lastreada na presença de combustíveis fósseis na economia para executar as tarefas. Todo mundo usa carro, todo mundo usa computador, todo mundo usa telefone, todo mundo viaja. Claro que eu estou fazendo todo mundo aqui. Viagem não é viagem internacional. Viagem, por exemplo, pegando um ônibus, transporte público, metrô, né? Ou das classes mais abastadas, viaja também de avião. Mas estou dizendo assim, todo mundo tem a necessidade de mobilidade e toda a nossa mobilidade está lastreada nos combustíveis fósseis. Então, a nossa economia está completamente lastreada em combustíveis fósseis e ele traz essa linguagem de padrão para mostrar para a gente, no comportamental, no construído, no biológico, que a gente pode... linguagem de padrões, gente, desculpa a falta do plural. Para mostrar que a gente pode criar um superávit energético no dia a dia. Se você precisa se locomover menos, se você precisa de menos insumos de fora, se você tem uma casa que ela produz parte do seu alimento, que ela capta parte da energia que você precisa, ela processa parte dos efluentes e transforma aquilo em fertilidade para o seu solo, você está mais distante das flutuações que podem ocorrer de catástrofes ecológicas, energéticas e econômicas no dia a dia. Então, para a gente aterrissar mais ainda na proposta de hoje, a gente vai falar sobre a matriz de equilíbrio entre vida e trabalho, que ela já começa a mostrar para a gente a necessidade de equilibrar isso que eu acabei de falar. Então, vocês vão ver aqui, enquanto eu explico, vocês vão ver na tela essa matriz. Inclusive, isso é um trabalho assim, a gente fez um trabalho de tradução bem cuidadoso para que vocês tenham acesso, para quem não fala inglês, possa ter o acesso ao livro. Se você fala inglês, você pode ir no retrosuburbia.com e comprar o livro pelo que você puder pagar. Eles disponibilizam, tem uma versão em PDF muito boa. Inclusive foi uma ação que eles fizeram durante a pandemia para tentar melhorar a vida das pessoas num momento de muita crise. Aconselho muito que vocês visitem o site, tem muitos recursos. E para quem não quer ter esse trabalho de ter que traduzir, enfim, esse livro e esse trabalho de leitura e contextualização do Retrosubúrbia para o Brasil vai ser feito dentro do Transição Ecológica nas Cidades, que é o curso que eu trabalho essa questão de um viver mais ecológico nos centros urbanos. Bom, vamos lá. Você tem num eixo vertical, numa ponta o trabalho e na outra ponta o lúdico da sua vida. Então, o trabalho para manter as necessidades recorrentes, o que a gente precisa para viver. E no outro lado, incluindo o lúdico, novas habilidades que a gente pode adquirir para facilitar a nossa vida. E no eixo horizontal, você tem as normas do mercado de um lado e as normas sociais do outro. Então, se você junta, por exemplo, um tipo de trabalho e um tipo de norma social aonde você se pauta, no caso que ele faz a proposta pela permacultura, a gente pode trabalhar para cuidar dos outros, a gente pode trabalhar para desenvolver uma economia doméstica e uma economia comunitária. Nesse sentido, você vai estar num quadrante que ele chama de produtividade da permacultura. Não é uma produtividade só de alimentos, é uma produtividade de amparo, de estruturas invisíveis, como a gente chama na permacultura, de rede, de produção energética, de tratamento de efluentes. Então tem uma produtividade que ela funciona numa lógica e em normas sociais de pessoas que têm uma alfabetização ecológica e uma preocupação com essa questão da resiliência energética. Se você vai para o outro lado, por exemplo, normas do mercado, o seu trabalho passa a ser uma corrida de rato, aquela do ratinho que fica na roda, né? Ele chama então de ganhos e perdas. Você está o tempo inteiro fazendo contas de lucro e gasto, né? E aí, nesse caso, você está sempre lidando com o mundo real. Em que sentido? Você está aceitando que o mundo real
é trabalhar para o patrão, é trabalhar para pagar dívida. Então você fica nesse quadrante onde você está mais limitado. Do outro lado, na parte de baixo, se você tem menos trabalho e mais lúdico, junto com as normas sociais que trazem alfabetização ecológica e energética, você vai começar a viver de maneira mais simplista. Você vai ter uma simplicidade voluntária. E aí, nesse caso, você tem o mundo imaginário, ele traz o mundo imaginário da infância como um exemplo, né? O maravilhamento que a gente tem com coisas do cotidiano que são realmente fantásticas, são maravilhosas, mas que a gente vai normalizando e perdendo o encantamento. Então, a gente, a partir dessa visão de viver, dessa proposta de uma vida mais lúdica e com normas sociais ecológicas e de alfabetização energética, a gente passa a ter aproveitar melhor os prazeres simples e as novas habilidades, fazer mais coisas com a mão, aprender novas habilidades ao invés de sempre contratar alguém para resolver as coisas quando a gente precisa. Combinando o lúdico com as normas do mercado, você cai no paraíso consumista. Você vai trabalhar para estar o tempo inteiro consumindo. Você satisfaz todos os seus desejos e necessidades dentro de uma lógica consumista e dentro de uma lógica que gera muita dependência. Você só consegue saciar seus prazeres e suas necessidades, né, a dimensão lúdica do seu viver, participando de uma economia muito centralizada. Então, essa é a matriz. Trabalho, ludicidade, normas sociais e normas do mercado. Lembrando que as normas sociais, nesse caso, as propostas por um viver ecológico e energeticamente eficiente. Não no sentido de eficiência do mercado, mas no sentido de eficiência para a vida das pessoas. Bom, ainda dentro desses quadrantes, quando você combina, por exemplo, um percentual maior de trabalho e um percentual menor de normas sociais, você pode ter, por exemplo, uma transição responsável. É um exemplo que ele dá, vocês estão vendo aí a imagem. Se você coloca o máximo, por exemplo, da questão do trabalho junto com as normas sociais no sentido ecológico, você tem então a resiliência séria, eles chamam de resiliência séria, né? Quando você tem uma combinação de trabalho com ludicidade e com normas sociais, aí você tem o hedonismo frugal, aquela coisa de aproveitar os prazeres, mas os prazeres frugais, não são prazeres luxuosos, né? Quando você vai mais ainda para o lúdico e bastante para as normas sociais, aí você tem a frugalidade monástica. As pessoas que vivem de maneira muito simples e voluntária. Ele não está querendo dizer com isso que você deve fazer isso. Ele está mostrando essa matriz para a gente, para a partir de uma investigação interna profunda, a gente entender aonde a gente quer estar durante esse processo de transição, né? Do outro lado, se você trabalha muito e você tem muitas normas de mercado, você vai trabalhar sempre para um patrão, ou você vai ser escravo de uma ideologia de muita produtividade dentro da economia centralizada, mas de pouca variável ecológica e social no sentido mais humanitário. Bom, e aí no outro quadrante, se você tem normas de mercado e a ludicidade combinada, você vai ficar então numa esteira de novo, aquela corrida de rato dentro daquela rodinha do rato, né? Que é o hedonismo na esteira, ou seja, você está o tempo inteiro gastando para suprir as suas necessidades de ludicidade e de prazer, né? Mas você terceiriza. Toda necessidade de prazer e de ludicidade está vinculada com um gasto dentro de um sistema econômico onde você não tem domínio sobre o que te traz prazer. Então, ele vai mostrando aqui para a gente um percentual de cruzamento desses dois eixos e como a gente pode se posicionar. Não são recomendações, são análises de posicionamento de acordo com as vocações e condições momentâneas de cada um. E você pode também estar em constante movimento de transição. Você pode, por exemplo, começar com uma transição responsável e se encaminhar para uma produção de resiliência séria, usando os princípios que ele traz e os padrões de linguagem que ele traz no retrosubúrbio. No capítulo seguinte, que é o capítulo 3, a gente tem a matriz dos tipos de casa e localização. Tem muito a ver aqui, muito para ser dialogado, muito para ser aprendido com transição ecológica nas cidades. De novo, eu peço que vocês pensem, eu sugiro que vocês pensem as 5 áreas essenciais do seu viver para pensar uma estrutura de transição. Ele traz uma outra visão, que é dos 12 princípios da permacultura, e com isso como que a gente pode se posicionar dentro disso. Então aqui a gente tem num eixo vertical o desenvolver e controlar, e embaixo desse eixo a gente tem o simplificar e desapegar. No eixo horizontal a gente tem consolidar
e do outro lado a gente tem migrar. Essa migração, ela muitas vezes é uma realização, é uma descoberta que cada um tem num momento diferente da vida. Por isso que eu falo sempre, o Transição Ecológica nas Cidades é para você viver uma vida mais ecológica nas cidades, mas talvez até pensar em ir para o campo ou para uma área menos densa. Por quê? Na medida em que você avalia tudo o que você precisa para ter uma vida resiliente com relação às possíveis alterações econômicas e energéticas do mundo como ele está hoje, você percebe que talvez seja necessário uma mudança. Agora, uma mudança para uma pessoa solteira no começo dos seus 20 anos é uma coisa. Uma mudança para um casal sem filhos é outra. Uma mudança para um casal com filhos é ainda outra mudança. E uma relocalização, por exemplo, para uma pessoa que já está adulta, já passou dos 40, ela também traz outras necessidades. Então aqui ele traz para a gente, no desenvolver e controlar e se consolidar, você tem o castelo familiar, você aí vai ter uma casa segura. Ele está falando de segurança em todos os sentidos. Uma casa segura porque você produz sua comida, uma casa segura porque você tem domínio sobre ela não está financiada, ele estressa muito a necessidade de não ter dívidas e financiamentos com os bancos, né? No desenvolver e controlar, e mais para o eixo do migrar, você tem a possibilidade de vida em comunidade. A soma do trabalho comunitário, né? Quando você se junta com outras pessoas e potencializa a capacidade de realização de soluções. Por que ele traz isso? Ele avalia que a gente vai ter cada vez menos capacidade de desenvolvimento imobiliário. Então, o que vai ser importante, e obviamente também o preço vai ficando cada vez mais caro por conta da especulação imobiliária. Então, ele avalia que para muitas pessoas não vai existir uma possibilidade que não seja se juntar com outras e, por exemplo, ao invés de comprar uma casa, talvez duas famílias comprem uma casa. Ele traz exemplos disso no livro, exemplos inclusive muito bons, exemplos de sucesso. Um dos exemplos que ele traz são duas irmãs casadas, todas duas com filhos, que compraram uma casa relativamente pequena, mas com um quintal grande. E eles fizeram uma economia familiar. Todos eles trabalham parcialmente de casa ou totalmente de casa, todos eles se revezam para tomar conta das crianças e com isso todos eles têm tempo de fazer outras coisas. Então são dois casais em uma casa solta com terreno que permite adaptações. Então a vida em comunidade às vezes ela é uma solução não só viável, mas necessária para algumas pessoas que talvez não consigam fazer uma transição sozinha. No outro quadrante, provavelmente para pessoas mais jovens, que você tem o migrar e o simplificar e desapegar, você tem o minimalismo móvel. O movimento das tiny houses, né? Você conseguir ter a sua casa sobre rodas ou você conseguir ter um estilo de vida onde você consegue se mudar com mais facilidade e enquanto você faz isso, você adquire experiências e habilidades para o futuro mais adulto. Tem pessoas que vão viver o tempo inteiro nesse quadrante. Tem pessoas que vão usar essa fase para desenvolver habilidades, para experimentar maneiras de viver, maneiras de produzir, maneiras de se viabilizar que sejam ecológicas e energeticamente eficientes. E aí mais tarde elas passam para uma vida em comunidade ou para um castelo familiar. No outro quadrante, que é o de consolidar e simplificar e desapegar, você tem a adaptação no lugar, que é para envelhecer com graça. Então, assim, você envelhece elegantemente num lugar que foi sendo preparado para você mesmo ao longo dos anos. A sua necessidade de mobilidade, o seu gosto por produção alimentar. Então, você tem, né, esses 4 quadrantes de novo. Aqui sobre a sua vocação e sobre a sua necessidade de desenvolver controle ou desapegar. Não tem certo e errado, de acordo com as características da personalidade de cada um, ou de cada casal, de cada família, de cada grupo. A gente vai se colocando dentro dessa matriz para avaliar como a gente está. Então, só você pode dizer se você vai migrar ou não, só você pode dizer se você vai se consolidar onde você está ou não, só você pode dizer se você vai se lançar em movimento para novas experiências, ou preparar uma casa que ela seja um castelo familiar, seja uma fortaleza familiar, para você viver os desafios de um futuro com menos energia disponível para as pessoas. Eu vou ressaltar para vocês, menos energia disponível significa menos poder de decisão
sobre alimento, sobre moradia, sobre água, sobre mobilidade, sobre saúde. Quanto antes a gente faz as mudanças comportamentais voluntárias, a gente planeja e faz de forma lúdica, a gente se desafia, a gente se provoca a fazer essa mudança, melhor para a gente. As pessoas que não fazem voluntariamente, quando vem a crise, elas precisam fazer de maneira forçada. E aí elas fazem na dor, elas fazem com dificuldade, sem ter tido tempo de preparo, de estudo, de experimentação. Então é muito importante que a gente crie esses viveres, esses exemplos de inspiração. Porque não é que as pessoas vão copiar exatamente o que a gente faz, mas elas vão copiar o sentido que foi feito, como que elas adaptam na casa delas as soluções que você teve, como que elas adaptam na vida delas o que você implementou na sua. Então, quem faz na frente, com mais tempo de estudo, com mais ludicidade, passa a ter a responsabilidade ou passa simplesmente a existir como uma fonte de inspiração para que em momentos de crise outras pessoas possam adaptar as mesmas soluções. Então, numa casa solta, você pode captar a água da chuva, então você tem mais autonomia com relação à sua casa. Desculpa, você tem mais autonomia com relação à sua água. Você pode usar painéis solares fotovoltaicos, então você pode diminuir a quantidade de eletricidade usada, mas ter a própria eletricidade. Numa casa solta você pode ter fogão a lenha, você pode ter fogão solar, você pode ter um biodigestor para produzir o próprio gás que você cozinha. Numa casa solta você pode tratar o próprio efluente, então você pode transformar os seus dejetos em fertilidade para o seu solo. Então tem uma série de alterações que você pode ir fazendo aos poucos que vão servir de inspiração e exemplo para outras pessoas. E não é sobre um capital ecológico de quem faz mais, é sobre começar pelas suas vocações. Às vezes você tem uma vocação para carpintaria, o outro tem para elétrica, o outro tem para mecânica, a outra tem para saúde, ervas medicinais e cuidados naturais, né? Claro que aqui eu estou falando de maneira estereotipada, mas o importante é que você comece pelas suas vocações e entre numa jornada que é de adquirir habilidades. Ele faz um trocadilho que eu acho muito legal. A gente fala assim, a pessoa que faz tudo não faz nada bem. No inglês esse trocadilho é um pouco mais detalhado, né? No inglês ele fala assim, a pessoa que faz de tudo não domina nenhum ofício. E aí ele brinca e fala o seguinte, que a gente tem que ser um mestre de vários ofícios e muito bom em alguns ofícios, que é para desmentir essa crença de que se você tenta fazer tudo, você não é bom em nada. Ele fala, não, você tem que tentar fazer tudo até você ficar muito bom em algumas coisas. Então a gente tem que entender mais sobre o nosso viver. A gente não pode ficar chamando serviços prestados cada vez que estoura uma lâmpada na casa. A gente ficou tão especializado que a gente está muito vulnerável, muito dependente. E se você não tem a moeda corrente no sistema econômico centralizado, você não tem como resolver sua vida. Então, se lançar nessa jornada onde você ganha cada vez mais autonomia, criando sistemas econômicos informais, adquirindo habilidades para o seu viver, que garantam as 5 áreas do seu viver, você fica cada vez mais resiliente. E esse é o ponto do livro. E aí ele traz para a gente uma matriz assim, né, como é que é uma vida completamente vulnerável e dependente e como é que é uma vida que se lança em transição. Então vou passar aqui para vocês agora esse outro exemplo que ele traz no livro. Então, de um lado, quando você tem a matriz que é dependente e vulnerável dos sistemas centralizados, você tem o trabalho e as despesas recorrentes, né? Você tem talvez mais dinheiro, mas você tem menos tempo. E do outro lado você tem o caminho menos viajado, o caminho menos percorrido, onde você tem mais tempo, mas você vai ter menos dinheiro. Então, nesse você minimiza o uso de serviços centralizados pelo governo e no outro você confia muito em serviços públicos. O que ele quer dizer com isso? Outra contextualização para o Brasil. Ele vive num lugar onde o estado do bem-estar social funciona. Então, as pessoas que vivem uma vida na economia central, formal, ortodoxa, trabalham muito, têm mais dinheiro, mas menos tempo, elas confiam na escola pública, elas confiam no sistema de saúde pública, elas confiam que o governo vai estar ali sempre para prover os cuidados necessários para elas. Então ele traz que a gente, de um outro lado, a gente tem que ser mais autônomo no nosso viver.
No Brasil, a gente já não tem um estado do bem-estar social que funcione. Então, muita gente no Brasil já vive uma situação onde não pode confiar no governo. O que falta, talvez, seja acesso à informação e uma mudança que permita mais tempo para implementar mais dessas soluções de transição. Então, tendo feito essa contextualização, o que ele traz? Que de um lado, por exemplo, na alimentação, você é completamente dependente do supermercado e come cada vez mais comida ultraprocessada e empacotada. Do outro lado, o que você faz? Mais comidas com amor, que você mesmo produziu ou que você comprou direto do produtor. Na questão das crianças, por exemplo, famílias que estão criando, né, as suas crianças. De um lado você tem o deixar e pegar, né, o tempo inteiro dirigindo criança para cima e para baixo, e do outro lado você tem mais momentos significativos com a família. Mais piquenique, mais brincadeira em casa, mais ludicidade, menos tela, menos videogame e mais brincadeiras e tempos que constroem comportamentos e habilidades para um viver mais autônomo. Na questão do trabalho, você tem, de um lado, o trabalho que foi escolhido puramente pela necessidade financeira e você trabalha para o sistema, e do outro lado você tem um trabalho que foi escolhido por vocação, por amor, e porque você é mais dono do seu próprio tempo e das coisas que você faz. Então você tem normalmente trabalhos autônomos dentro de uma economia mais informal. Com relação aos bens de consumo, de um lado você tem as pessoas que estão presas o tempo inteiro nas compras, nas promoções, e do outro lado você tem o quê? As pessoas que vão desenvolvendo habilidade de reparo, costura, eletrônica, pessoas que sabem consertar as coisas, né? No transporte, cada vez de um lado do sistema centralizado, você tem o transporte cada vez mais rápido e frequente, muito trânsito, metrô, né, viajar da casa para o trabalho, trabalho para casa. E do outro lado você tem o quê? Pessoas que usam menos esse tipo de transporte, que talvez usem transportes alternativos e que têm a possibilidade de curtir, de aproveitar o caminho percorrido entre uma atividade e outra, entre um trabalho e outro. Na questão da saúde, de novo, de um lado você tem as pessoas completamente dependentes de um sistema público de saúde, contextualizando aqui que lá funciona e no Brasil em muitos lugares já não funciona, e pessoas que têm um estilo de vida que causa doenças crônicas, diabetes, doenças coronárias, né? As pessoas que fumam, comem muito ultraprocessado, dependem muito das farmacêuticas, né? De uma medicina baseada em remédios que combatem sintomas, mas não combatem as causas. E do outro lado você tem a medicina preventiva, a medicina alternativa, o cuidado no dia a dia, uma vida que traz exercício, uma vida que traz exposição ao sol, uma vida com alimentação saudável. Então você se preocupa menos com planos de saúde e age mais no dia a dia para não precisar desses cuidados centralizados. Na casa, a mesma coisa. De um lado você tem casas cada vez maiores, com menos capacidade de produção, cada vez mais sobre sinalizar luxo e riqueza e poder e status, e cada vez mais hipotecadas, mais endividados no sistema de financiamento. E do outro lado você tem uma casa que ela é uma casa aconchegante, gostosa e que principalmente ela é sem dívida. Você quita as dívidas o mais rápido possível. A educação, a mesma coisa. De um lado você tem lá, por exemplo, a dívida por causa do crédito estudantil e um aprendizado que vai te deixar não habilitado, né? Ele faz uma brincadeira. Você estuda muito, mas tem poucas habilidades práticas para você mesmo. E do outro lado você tem a escola da vida. Aí tem uma brincadeira também que é muito comum, né? No ensino formal você tem as lições, você faz as lições e tal, lição de casa, lição na escola, e depois você tem os testes para ver se você aprendeu as lições. E na vida é o contrário, né? Você passa por testes e cada teste traz uma lição que você nunca mais esquece. Então a gente precisa se preparar e preparar os filhos e as gerações mais novas para viver cada vez mais autônomo. Então, para isso, a gente precisa de uma educação mais integral e menos formal. As pessoas fazerem mais coisas com a mão, ter mais capacidade de resolver a própria vida, né? Na comunidade é a mesma coisa. No sistema centralizado você terceiriza, você participa de caridades, você compensa o seu crédito de carbono pelo mesmo sistema financeiro que causa a degradação ambiental. E do outro lado você tem o quê? O engajamento. Você se engaja com mutirões, você se engaja com associações e você vai e participa com o seu tempo. Então, ao invés de terceirizar as boas ações, o seu dia a dia, as suas habilidades e o seu tempo e a sua energia vital é colocada a serviço da comunidade. Roupa. De um lado você compra e descarta. Do outro lado a gente aprende a fazer. Do outro lado a gente compra
roupas em brechó, do outro lado a gente aprende a remendar as roupas. Então são... E assim vai, por exemplo, no relaxamento, de um lado você tem manicure, pedicure, cabeleireiro, tudo sobre um padrão de estética que te escraviza. E do outro lado você tem o quê? Aquele brinco que fala assim que uma pessoa tirando leite todo dia, né? É porque para a esposa dele, que é a Sue Dennett, ela gosta muito das cabras e ela tira leite todo dia. Então para ela, o momento que ela relaxa é o momento que ela lida com os animais. Então isso aqui tem uma brincadeira com a esposa dele, né? Mas assim, uma vida relaxante no campo, uma vida com atividades que para algumas pessoas podem ser atividades um pouco extenuantes, mas que para muita gente, na verdade, é bom pegar um pouco de sol, caminhar um pouco, trabalhar um pouco do lado de fora, né? Então você tem domínio sobre as atividades que te relaxam, que te trazem ludicidade, que te trazem prazer. Nos presentes é a mesma coisa. De um lado você tem que comprar e gastar e participar de uma economia que degrada o meio ambiente, e do outro lado você presenteia coisas que você faz. Artesanato, geleias, queijos, enfim, coisas que você faz com a mão ou você oferta o seu serviço, por exemplo, como uma forma de presente para os outros, né? Desse lado mais tradicional no sentido da economia ortodoxa, economia centralizada, você tem aquele pensamento assim, eu mereço férias, e aí você gasta com cartão de crédito, viaja o mundo, né? Vai num lugar e tira uma foto, vai para o outro, tira outra foto, vai para o outro, tira outra foto, é um turismo consumista que degrada muito. E do outro lado você tem um tempo de férias no local e um tempo significativo, você conhece a região onde você mora, você passa a desenvolver intimidade, onde estão os riachos, onde estão as cachoeiras, onde estão as árvores mais bonitas, onde estão os parques, né? Onde você pode ir com calma, onde você pode acampar, onde você pode ir de bicicleta, ou um turismo de base comunitária, onde você ajuda o lugar e vê como as pessoas vivem ali, né? Então são diferenças muito extenuantes, diferenças muito marcantes entre um tipo de viver e o outro, né? E aí, por último, ele traz aqui o estado do bem-estar social. De um lado, você confia que se você estiver desempregado, se acontecer alguma coisa, o governo vai bancar um salário-desemprego e os benefícios necessários. E do outro, a gente se posiciona de uma forma para ter viabilidade, ter resiliência, e nós ajudamos as pessoas que estão precisando. Nós perguntamos o que você precisa e a gente se propõe a fazer. A gente se propõe a ser a própria rede de apoio. Então, é muito diferente um paradigma de um lado e um paradigma do outro. Tem um paradigma que a gente confia muito nas estruturas centralizadas e ele tem todas essas consequências indesejadas, todas essas externalidades. E do outro, a gente tem um paradigma onde a gente ganha cada vez mais autonomia, cada vez mais saúde, cada vez mais protagonismo sobre as nossas vidas num ambiente local e numa comunidade que faz sentido para a gente, em termos de saúde, em termos de moradia, em termos de mobilidade. Se vocês prestarem atenção nos exemplos que ele trouxe alimentação, ele trouxe moradia, ele não falou diretamente da água, mas ele falou sobre mobilidade, falou sobre saúde, que são os eixos que eu uso no Transição Ecológica nas Cidades. Então aqui a gente abordou 2 capítulos, e é uma parte ou outra aqui que vem da introdução e já mais para o fechamento do livro dele, mas que vale muito a pena e a gente vai seguir abordando isso dentro do Transição Ecológica nas Cidades, criando esse diálogo, como eu falei, com as devidas proporções, traduções e contextualizações. Vale frisar que o livro vale muito a pena. Ele fala sobre hortas, de novo, os 3 padrões, né? As 3 áreas, desculpa. A área comportamental, a área biológica e a área construída. Nesses 3 padrões ele traz muita informação sobre como você pode criar uma estrutura de transição para essas 3 áreas, biológica, construída e comportamental. Aí eu faço a provocação, essa contextualização e tradução, e trago o conteúdo dele para dentro das 5 áreas essenciais do viver. Moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Então, se você se beneficiou, se você curtiu, se você acha que esse conteúdo é importante, eu peço que vocês façam uma curadoria. Eu sei que é jargão, mas é porque está muito viciante, né, no YouTube, todo mundo falando a mesma coisa. Eu quero pedir uma proposta diferente. Compartilha dizendo por que tocou você. Compartilha dizendo por que foi importante. Compartilha dizendo o que te trouxe de reflexão diferente. Esse compartilhamento não é um compartilhamento automático. É um compartilhamento com uma curadoria. Olha, eu assisti isso aqui e me fez pensar sobre isso. Eu assisti isso e me fez ver que eu estou frágil nessas áreas. Esse tipo de compartilhamento, por menor que ele seja, ele tem uma capacidade exponencial de trazer pessoas para esse conteúdo.
E com isso você me ajuda e você ajuda as pessoas que chegam a esse conteúdo e tem uma capacidade de transformar suas vidas, construir vidas mais saudáveis, mais resilientes, mais ecológicas e mais autônomas. Abraço para você, até a próxima.